Brasileira é julgada por ser cúmplice em assassinato de norte-americano no sul da Flórida. Inflação em queda. Moradores do país sentem alívio no bolso com alimentos mais baratos pela primeira vez em 3 anos. País do futebol? Pesquisa mostra insatisfação dos brasileiros com a seleção masculina e aponta saudade de equipe do Penta. Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E veja como o sul da Flórida se recupera após chuvas torrenciais inundarem tudo. Até um aeroporto segue fechado até amanhã. A possibilidade de uma tempestade dessa intensidade acontecer por ano é de 1 em cada 1000 chances. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição falando da brasileira que está no banco dos réus no sul da Flórida. Ela é acusada de ajudar o ex-namorado a matar um norte-americano. O julgamento desse caso chocante já começou. Esse crime aconteceu em outubro de 2017. O júri chama o caso de um triângulo amoroso com desfecho brutal. A brasileira e o ex-namorado teriam escondido o corpo desse norte-americano e limpado a cena do crime. No tribunal, advogados e promotores apresentam provas e contam detalhes do caso que surpreendeu a comunidade brasileira. Isabela Bellucci Tagliarini, de 44 anos, é acusada de ajudar o ex-namorado Eric Robson, de 51, a matar um americano e encobrir o caso. O crime só foi descoberto em outubro de 2017, quando o corpo de Nicholas Wilcox, de 39 anos, foi encontrado em uma lixeira. Os advogados de defesa de Isabela alegam que o ex-namorado Eric teria tido um ataque de ciúmes por ela ter ido morar com um americano. Ele matou Nicholas Wilcox a golpes com uma barra de metal e depois com uma faca. Isabela afirma que foi ameaçada e ajudou o ex a esconder o corpo e a limpar a cena do crime. Eric Robson, que já tem várias passagens pela polícia, está sendo julgado por assassinato em 2º grau. Se condenado, pode pegar prisão perpétua. Já a brasileira responde por cumplicidade no crime. Se condenada, Isabela pode pegar 5 anos de detenção. Não há prazo para acabar o julgamento. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de entrar para a lista influente da revista Time. Lula aparece ao lado de outros nomes importantes como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em um texto escrito pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, a revista justifica a escolha de Lula ao apontar o presidente como um campeão do clima, por estar em sintonia com o florescimento da ação climática em uma década decisiva. Também estão na seleção da Time o presidente dos Estados Unidos, a esposa do presidente da Ucrânia, Olena Zelenska, e a cantora Beyoncé. A revista norte-americana Time é uma das mais respeitadas e de maior circulação no planeta, com 26 milhões de leitores. Mudando de assunto, a Flórida, onde vive a maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, foi eleita por ter hoje o maior número de trabalhadores autônomos do país. E adivinha quem lidera nessa forma de trabalho? A repórter Carla Marinho nos mostra agora como essa característica, que é a cara do povo brasileiro, faz da Flórida um terreno fértil para os imigrantes. Os brasileiros estão entre os povos que mais dominam a técnica de trabalhar de forma independente nos Estados Unidos. Hoje, dos 156 milhões de trabalhadores regulares existentes no país, 16 milhões são de profissionais sem nenhum vínculo empregatício, os chamados autônomos. Entre os profissionais que mais se destacam neste setor estão pintores, encanadores, consultores, cabeleireiras e o comércio online. As facilidades que o país oferece com a abertura de empresas, impostos e incentivos favorecem o trabalhador autônomo. Segundo o censo americano, esse perfil de negócios vem crescendo muito no país. Desde 2016 até agora, aumentou em quase 1 milhão de pessoas. A Flórida lidera a lista de estados que mais tem esse tipo de profissional. Para muitos desses trabalhadores, o sistema autônomo é uma porta de entrada para o emprego
empreendedorismo com chances de crescer no país das oportunidades. O brasileiro Richard Harari é um exemplo. Aos 18 anos, ele já era vendedor autônomo nos Estados Unidos. Hoje, 28 anos depois, lidera uma holding que controla 16 empresas e fatura 100 milhões de dólares por ano. E ele dá dicas de como chegar ao topo. Primeiro, antes de tudo, investigar o mercado, saber o que ele quer fazer antes de tudo, se existe público para ele e ter um preço atrativo, não só o preço, mas ter uma qualidade diferente do que já existe no mercado. Atenção comunidade, não é mais necessário apresentar comprovante de vacinação da Covid nos aeroportos dos Estados Unidos. A medida foi aprovada pelo Congresso americano 3 dias depois do presidente Biden assinar o fim da emergência pública de Covid aqui no país. E olha, depois do intervalo tem reportagem sobre uma tragédia em Massachusetts que tenta descobrir como o corpo de um bebê foi encontrado em uma lixeira. E tem os detalhes do susto que os passageiros passaram aí em Nova York depois que o avião foi atingido por pássaros e precisou fazer um pouso de emergência. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A polícia do estado de Massachusetts está investigando a morte de uma criança na cidade de Revere. As autoridades ainda estão chocadas e tentando entender como o corpo do bebê embalado em um saco foi parar no lixo. Os detalhes com a Giovanna Locatelli. Os restos mortais da criança foram encontrados na noite de terça-feira do lado de fora de um prédio residencial em Revere. Segundo a polícia, um homem foi levar lixo na lixeira e viu mãos e dedos dentro de uma sacola. Imediatamente, ele acionou a polícia de Revere. O caso aconteceu no início da noite. A Polícia Estadual de Massachusetts e a equipe de detetives da Polícia de Revere vasculharam a área em busca de evidências. Os investigadores passaram a noite de terça entrevistando moradores do bairro, enquanto procuravam por pistas que ajudassem a solucionar o caso. As autoridades confirmaram hoje pela manhã que os restos mortais encontrados são de uma menina branca. A perícia disse ainda que se trata de um bebê recém-nascido com apenas alguns dias de vida. A causa da morte e a possível nacionalidade ainda não foram esclarecidas. Em New York City, um avião teve que realizar um pouso de emergência após a colisão com um pássaro. E em Connecticut, um flagrante impressionante alerta para o aumento de roubos de carros na região. Esses são alguns dos destaques do nosso Giro de Notícias. Um voo que saía do Aeroporto Internacional JFK em New York foi atingido por um pássaro ao decolar na terça-feira. O momento exato da colisão foi gravado por um passageiro. A Delta Airlines informou que o pássaro atingiu um dos 2 motores da aeronave, um Boeing 737, que iria para San Diego, na Califórnia. Com o incidente e o motor danificado, o avião teve que manobrar e fazer um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido. Em Connecticut, uma câmera de segurança flagrou momentos de pânico de um morador de New Haven. Ao ver que o carro estava sendo roubado na frente de casa, ele confrontou o bandido e, de repente, outros criminosos aparecem. Ao todo, 3 homens o espancam violentamente e fogem. A polícia da região disse que o morador passa bem e que casos como este estão se tornando comuns na área de Hartford e New Haven. A Amazon anunciou novas medidas para tentar diminuir o número de devoluções de produtos. A empresa vai cobrar uma taxa de $1 por cada item devolvido às lojas UPS. Além disso, a companhia já começou a sinalizar produtos frequentemente devolvidos em seu site. No varejo, medidas semelhantes estão sendo tomadas. Muitos reduziram seus prazos de devolução. Outros, como Zara, H&M, J.Crew, Anthropologie e Fitch, estão cobrando taxas de até $7 para devolver itens online. Pela primeira vez após ser indiciado criminalmente, o ex-presidente Donald Trump voltou a New York City nesta quinta-feira. Mas, ao contrário do que esperava, Trump não foi bem recebido.
Ao chegar no escritório do Procurador-Geral do Estado para prestar novo depoimento sobre o caso que é acusado, ele foi vaiado pela população, que aos berros dizia que New York o odeia. E quem também anda mal de popularidade é o atual presidente Joe Biden. Agentes federais anunciaram que estão frustrados com as políticas de fronteira da administração. Muitos estão até pensando em deixar seus cargos. Eles criticam aí a decisão de Biden ao aplicar medidas semelhantes ao do antecessor, o Donald Trump. Oficiais responsáveis por entrevistar os requerentes de asilo que chegam pela fronteira sul dizem que discordam dos novos regulamentos propostos, que impedem em grande parte que imigrantes que viajaram por outros países a caminho dos Estados Unidos possam solicitar asilo. Os agentes dizem que a medida marca uma ruptura com o protocolo de décadas e que isso não vai solucionar a crise. O sindicato que representa os oficiais federais de asilo, conhecido como Conselho 119 da Federação Americana de Empregados do Governo, disse que as políticas de Biden podem tornar os agentes de fronteira cúmplices em violação de legislação de Estados Unidos e direitos internacionais. A nova regra deve entrar em vigor no próximo dia 11 de maio, quando a Casa Branca vai encerrar a restrição da era Covid, conhecida como Título 42, uma medida invocada pelo ex-presidente Donald Trump no início da pandemia, que permite que oficiais rejeitem certos imigrantes na fronteira, como quem não recebeu doses de vacina da Covid, por exemplo. O governo Biden tentou acalmar os ânimos. Disse que pediu ao Congresso que aprove uma reforma da imigração há muito esperada e que já abriu outros caminhos para que os imigrantes entrem legalmente nos Estados Unidos e evitem a travessia pela fronteira. Citou, por exemplo, o lançamento de um aplicativo para que se iniciem processos de asilo à distância. Mas para os defensores de imigrantes, o aplicativo é falho e as novas políticas de Biden estão entre as mais rígidas da história. No Michigan, uma família norte-americana recebeu uma notícia que virou um grande evento, o nascimento de uma bebê menina. O motivo de tanta alegria é que essa é a primeira vez que uma menina nasce nessa família em, acreditem, 138 anos. Audrey Clark nasceu em 17 de março e foi uma surpresa para a família que descobriu o sexo da nenê num chá revelação. Segundo os Clark, não era registrado o nascimento de uma menina na família desde 1885. Para a família foi uma comemoração em dobro porque o casal havia perdido uma bebê na última gravidez. Agora a gente pensa no tanto que a Audrey vai ser mimada nessa família. Não tem como negar, né? A primeira em um século, mais de um século, é muito tempo esperando, né? É impressionante, gente. Imagina a expectativa cada vez que uma mulher engravidava na família. 138 anos de espera. Aí quando eles decidiram parar, né, de esperar, vem, né? Surpresa. Veio. Tá aí a Audrey, muito mimada que vai ser. Vai, com toda certeza. Muito fofa a fotinho dela, toda encolhidinha na roupinha de recém-nascida. Uma fofa. Parabéns pro casal. É isso aí. Bom, pessoal, olha só, depois do intervalo a gente explica o porquê de uma rodovia do Oregon ter recebido uma chuva de dinheiro, mais de 200 mil dólares. E tem reportagem sobre uma pesquisa que descobriu que os brasileiros andam nada satisfeitos com a atual seleção brasileira de futebol. E a gente também te conta qual foi a eleita melhor de todos os tempos. Já pensou estar passando por uma rodovia e de repente ver dinheiro, mas muito dinheiro voando pelos ares, gente? Igual nosso telão, gente. Olha, em Oregon, um homem resolveu jogar pro alto mais de 200 mil dólares. Dinheiro que agora a família dele está tentando recuperar. Vamos entender melhor essa história na reportagem? Na Interestadual 5, em Eugene, no Oregon, ainda tem gente nos acostamentos catando dinheiro. É que ontem à noite, da janela de um carro em alta velocidade, um homem jogou para o alto cerca de 200 mil dólares. A Polícia Estadual disse que todas as notas já foram recolhidas em um mutirão de limpeza e explicou que toda essa grana foi jogada para o alto por um homem de 38 anos, que minutos antes limpou o valor da conta bancária que compartilha com sua família. E investigadores avaliam se o homem pode ser acusado de um crime, já que colocou motoristas e pedestres que ainda procuram por dinheiro em risco. Enquanto o caso é investigado, os familiares do homem lidam com uma verdadeira crise.
Ninguém revelou o motivo para o morador de Eugênia sacar o valor e jogar para o alto em uma autoestrada. E mesmo que seja pouco provável que devoluções aconteçam, os parentes pedem que quem encontrar as notas entregue à Polícia Estadual. Que confusão, hein? E já que a gente está falando de dinheiro, uma boa notícia. A inflação anual caiu pelo 9º mês consecutivo e atingiu o nível mais baixo desde maio de 2020. E significa um ligeiro alívio no bolso dos consumidores que vão conseguir comprar produtos da cesta básica com preços mais baixos. Quem foi ao mercado nesta semana deve ter notado que os preços de alguns produtos começaram a cair. O valor das aves, carnes e peixes reduziram cerca de 1,4%. Apenas os ovos continuam caros, mas a alta nesse produto é por causa da gripe aviária que está atingindo as granjas e restringindo as ofertas. As frutas e as hortaliças tiveram os preços reduzidos em 1,3% e os lácteos caíram 0,1%. Os dados foram divulgados pelo Escritório de Estatísticas dos Estados Unidos e apontaram que a inflação anual está no nível mais baixo desde maio de 2020. Apesar da desaceleração da inflação, os economistas estão cautelosos. Eles lembram que os índices estão altos e que o país ainda está sob ameaça do fantasma da recessão. Eles pedem cautela aos consumidores e lembram que o Fed, o Banco Central Americano, ainda deve subir as taxas de juros no país para tentar controlar a inflação, que é a mais alta em 40 anos. Isso significa empréstimos mais caros à população, juros mais altos no cartão de crédito e dificuldades em comprar carros e casas. A próxima reunião do Banco Central Americano está marcada para o dia 2 de maio. Sem vencer uma Copa do Mundo há 2 décadas, a seleção brasileira masculina de futebol está em baixa com os torcedores. Gente, uma pesquisa mostrou que menos de 30% dos brasileiros está satisfeito com a atual equipe. E quis também descobrir o que a nossa comunidade sente saudade quando o assunto é a seleção canarinho. Qual será a equipe que até hoje preenche o coração dos brasileiros, hein? Algum palpite? Quem nos traz todos esses detalhes é a repórter Eloaura Zen. Saudade é uma palavra que só existe no idioma português. Ainda bem, porque saudade é exatamente o que descreve o sentimento do torcedor brasileiro. Sem ganhar uma Copa do Mundo há 2 décadas, a seleção canarinho vive de memórias e, de acordo com a pesquisa mais completa do setor, apenas 29% dos brasileiros se declara satisfeito com o atual time do país. Embora 4 em cada 5 torcedores tenham o costume de assistir aos jogos da seleção, a maioria não aprova o atual desempenho da equipe. Quando analisamos os dados por números, percebemos que os homens estão mais insatisfeitos que as mulheres e que a avaliação negativa do time é menor entre os mais velhos. O que é curioso, porém, é que a esperança ainda está em jogo e 50% dos torcedores disseram acreditar numa vitória verde-amarela na próxima Copa do Mundo em 2026. Também, de acordo com a pesquisa, 28% dos entrevistados declararam que a seleção que mais deixou saudade é a do Penta, de 2002. O time do Tetra, de 1994, vem em segundo lugar na predileção pública. Sem técnico definido, a seleção canarinho é atualmente a 3ª colocada no ranking da FIFA, perdendo para a Argentina e a França, que ocupam, respectivamente, o 1º e o 2º lugar. Eu acho que a maioria das pessoas que não gosta de acompanhar muito a seleção brasileira é porque a gente também foi muito mal acostumado, né? Então, em 94, a gente teve uma seleção muito forte, né? Apesar de alguns erros do Parreira, que por mim eu colocaria o Fenômeno para jogar todo jogo, né? O Fenômeno teria recorde de gols em todas as Copas para sempre, ninguém nunca ia tirar. Que ele tinha 18 anos, jogava muita bola naquela época. E depois veio o quadrado mágico, né? Com o Ronaldinho, o Fenômeno, né? Então, assim, o Rivaldo, vários craques. Então a gente tinha craque até na defesa, né? Roberto Carlos, Cafu. Então a gente veio acostumado com isso. E aí depois você vê uma seleção que apenas o Neymar tem protagonismo. Apenas o Neymar, assim, é visto como um craque e tal, né? Infelizmente. Tô ali fazendo parte da pesquisa, galera. Pra mim não tem igual, Tetra e Penta tem um lugar quentinho no meu coração. Memória afetiva.
E você? Eu diria a mesma coisa. Nessa época, a gente tinha uma turminha na rua, a gente pintava chão, era a época que a torcida realmente vibrava, né? A gente pintava, colocava bandeirinha, todo mundo assistia junto. Era muito gostoso. Era muito gostoso. Memória afetiva, botar aquela luvinha, gente, que tinha do dedinho do V de Vitória. Vocês lembram? Com tracinhos nas cores da bandeira. Desenterrei essa, né? Era muito gostoso. Muito Ai, gostoso. Saudade, gente, de conquistar uma Copa do Mundo. E a gente lembra exatamente dessa, porque a gente tava, nessa época a gente estava todo mundo junto e torcendo, e quando ganhou, imagina. Isso aí. Vai, Tafarel. Volta, Tafarel. Bom, gente, olha só, depois do intervalo, a gente muda de assunto, a gente traz uma reportagem sobre o caos instalado aqui na Flórida. Ontem à noite, chuvas torrenciais e ameaças de tornados inundaram boa parte do sul do estado e provocaram alagamento total do aeroporto de Fort Lauderdale, que segue interditado. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. A NASA lançou um satélite que vai monitorar a atmosfera pela primeira vez direto do espaço. O objetivo dessa missão sem precedentes é estudar a poluição do ar e descobrir maneiras de melhorar a vida aqui na Terra. A NASA lançou esse equipamento direto da Base Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. O instrumento científico que vai medir a poluição do ar foi batizado com o nome TEMPO, Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution. Esse aparelho vai conseguir registrar direto do espaço os principais poluentes do ar e onde eles se concentram. A ideia é avaliar desde o tráfego na hora do rush até a poluição causada por incêndios florestais, vulcões, desmatamento e produção agrícola. A NASA espera descobrir formas de proteger o planeta e melhorar a qualidade do ar na Terra e na vida das pessoas. Essa missão inédita e sem precedentes da Agência Espacial vai monitorar e estudar a atmosfera apenas dos Estados Unidos, do Canadá e partes do Pacífico e do Atlântico. Agora a gente fala de uma forte tempestade que atingiu parte do sul da Flórida e alagou cidades inteiras. Até um aeroporto ficou debaixo d'água e foi obrigado a fechar as portas. As autoridades dizem que eventos como esse que atingiram a Flórida são raros. A possibilidade disso acontecer por ano é de 1 em cada 1000. Dá para imaginar como é que foi essa tempestade, né, gente? Os detalhes agora com a repórter Cone Rocha. Estas imagens chocantes são de hoje de manhã do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale. A pista está debaixo d'água. É possível ver aviões no meio do alagamento. Essa inundação começou ontem no final da tarde. Vídeos mostram as ruas do aeroporto com a água atingindo a roda dos carros. Do outro lado, o estacionamento inundado e veículos presos num congestionamento tentando fugir da chuva intensa. Dentro do saguão, pânico e medo. As pessoas começaram a receber alertas de que havia riscos de tornados na região e inundação recorde. Eu sou da Irlanda e nunca vi um tornado antes e estou com medo do que possa acontecer. Às 7 da noite, a polícia fechou os acessos até o aeroporto e surpreendeu os passageiros que tentavam chegar para embarcar. Como nós não recebemos nenhum alerta? Pela primeira vez, o aeroporto de Fort Lauderdale foi fechado, com previsão de reabertura apenas amanhã cedo. Os funcionários estão esperando a água baixar, avaliando a destruição e os aviões atingidos. O dilúvio atingiu desde Fort Lauderdale até partes de Miami. Cidades inteiras ficaram debaixo d'água. Muitos moradores tiveram que ser resgatados de barco. As autoridades informaram que a maior parte desse dilúvio intenso caiu em um período de 7 horas. No total, o sul da Flórida recebeu 26 polegadas de chuva, um recorde estadual e nacional. A possibilidade de uma tempestade dessa intensidade acontecer por ano é de 1 em cada 1000 chances. A última vez que a Flórida foi atingida por uma chuva tão intensa foi em novembro de 1980, em Key West. O Serviço de Meteorologia informou que ainda há previsão de mais chuva, rajadas de vento, granizo e até possíveis tornados isolados. O alerta é para que a população se informe sobre o tempo antes de sair de casa ou viajar.
Eu faço entrega de comida, faço delivery e fui ontem a Miami entregar comida. Resultado, quase não conseguia chegar por tanta chuva, não podia ver direito. Observei que todos os lugares estavam totalmente alagados. Hoje, por exemplo, eu acabei de fazer uma outra entrega e tive que passar por água no joelho para poder chegar à casa do cliente e conseguir entregar a comida. O aeroporto de Fort Lauderdale está totalmente fechado, as pistas cheias de água e todos os lugares que eu havia passado ontem e hoje estão todos inundados. Vim aqui no aeroporto de Fort Lauderdale entregar o carro para um cliente. O cliente não consegue pousar, eu não consigo ir embora porque está tudo alagado lá fora, lá embaixo. Não temos expectativa de sair daqui. Foi complicado mesmo. E a gente sai da inundação da Flórida para falar agora sobre os incêndios florestais que atingem o território norte-americano. Centenas de bombeiros estão combatendo focos de incêndio no Colorado, Nebraska, Wisconsin e New Jersey. Essas imagens são da região de Madison, em Wisconsin. Pelo menos 3.000 hectares já foram consumidos pelo fogo. Essas outras imagens são de Nebraska. A fumaça intensa já atinge dezenas de condados que já receberam alerta de risco. 2.600 acres já foram queimados. New Jersey é outra região que sofre com os incêndios florestais. Cerca de 4.000 acres foram destruídos. 50% do fogo nessa região já está sob controle. No Colorado, a fumaça pode ser vista a quilômetros de distância. Os bombeiros ainda não conseguiram controlar as chamas. Em todas essas áreas, gente, moradores estão sob alerta de uma possível evacuação que pode acontecer a qualquer momento. As autoridades informaram ainda que estão investigando se esses incêndios são criminosos ou não. Perigoso e arriscado e complicado essa notícia, né? Muito Sim, incêndio. todo mundo dessas regiões aí que a gente falou, por favor, atenção, tá, gente? Bom, vamos aproveitar então agora, vamos dar uma olhada no mapa, ver como é que tá o clima para amanhã, dar uma olhada geral. Roda o mapa aí, vamos ver, olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 48, encoberto também Washington, Nova York já tem sol forte aí, máxima de 85. A tempestade já começa a partir de Charlotte e Norfolk também, Atlanta a mesma coisa, mínima de 55, Flórida também toda a região aí com bastante tempestade, Miami mínima de 72, Tampa mínima de 67, mesma coisa em New Orleans também, viu, tempo ruim aí, mínima de 67, Evelyn. A chuva só dá uma aliviada a partir de Houston, gente, olha só, em San Antônio também no Texas, tempo encoberto, mas aí chegando em El Paso o sol já aparece, a máxima pode chegar até 80. Albuquerque no Novo México, bem diferente do normal, vai chover. Já em Phoenix, no Arizona, a previsão é de bastante sol, assim como Las Vegas e toda a região ali da Califórnia. Em São Francisco, a máxima fica perto dos 60, ou seja, não muito quente, mas mesmo assim vai ter aquele dia lindo com o céu bastante azul. E olha, agora é hora do fofurômetro estourar, gente. É que a internet tá enlouquecida com a revelação do menor cachorro do mundo. O anúncio foi feito pelo Guinness Book e é o mesmo de derreter o coração. Gente, é o cachorro e é daqui dos Estados Unidos. Dá só uma olhada. Menor do que um controle remoto e do tamanho de uma nota de dólar. Conheçam a Pearl, uma chihuahua de quase 3 anos que agora é detentora oficial do recorde mundial do Guinness de menor cão do planeta. Ela mede pouco mais de 9 centímetros de altura e 12 de comprimento e pesa menos de meio quilo. Moradora de Orlando, na Flórida, Pearl é como uma diva canina. Tá sempre cheirosa e arrumada com mini roupas e acessórios. Pearl é filha de uma outra mini chihuahua que já foi considerada a menor do mundo no passado. A Vanessa, a dona do animal, diz que Pearl é dengosa, adora receber carinho, ver TV e ouvir músicas clássicas. Ela também é super sapeca e adora brincar com os outros cães da casa. No cardápio dessa mini criatura só entram alimentos de alta qualidade, como o salmão. Viva a Pearl, essa gigante pequenina! Sem condições. Ter um cachorrinho desse é querer esmagar ele 24 horas por dia. Muito fofo, Fábio. Bota a imagem de novo pra gente se deliciar. Tamanho de uma nota, Ruth. Inacreditável, né? Eu tava olhando isso, é inacreditável. Eu tava falando com a Evelyn que não dá pra acreditar o tamanhico desse cachorrinho. Eu ia ficar com ele no colo o dia inteiro assim, ó. Não, olha só. Gente, sem condições pra tamanha fofura. Gente, um controle remoto maior do que o cachorro.
Não dá, eu não tenho estrutura para esse tipo de reportagem. Eu ia matar esse cachorro de tanto ficar agarrada com ele, não ia tirar do colo. E frágilzinho, pequenininho. Gente, tem uma cara chihuahuas são a coisa mais amada do mundo, confesso. Eu tenho um chihuahua em casa. Eu sei, esses bichinhos, meu Deus, não tem. Eu tô sem palavras. Teletransportar pro telão aqui. Trazer ele pra cá, pronto. Trazer ele pra cá e já apresenta o jornal assim, segurando. Ai, que delícia, gente. Muito gostosinho esse cachorrinho. E é com essa imagem maravilhosa aí desse cachorro minúsculo, lindo e maravilhoso que a gente termina o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. É isso aí, não esquece, gente. Não nos abandonem. 7h30 a gente tá aqui. Vocês ficam agora com mais um episódio, então, da reapresentação da novela Jesus. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.